Meu nome é Alfredo Sequeira Filho, falo aqui em nome do AIS Livres, sou porta-voz da associação. Agradeço imensamente a participação de todos aí na nossa live do AIS Livres. Tá? Agradeço a participação do Dr. Bonilha, a participação do José Gustavo. Tá? Muito importante aí ter vocês aí com a gente. Bom, o objetivo dessa nossa live é debater sobre a minuta apresentada pela CVM para a nova regulamentação da atividade de agente autônomo de investimento. Depois de alguns anos aí de luta, da gente batalhando para que essa minuta fosse apresentada, ela foi apresentada, e a gente tem uma nota oficial, né, que eu faço questão aqui de ler para vocês, uma nota oficial da associação, eu vou direcionar aqui na tela. Né? Bom, o documento publicado pela CVM veio aí em linha com o que a gente esperava, né? A gente já estava se precavendo. Quem é membro da associação sabe que a gente já tinha divulgado vários materiais que contestam todos aqueles temores que a gente tinha antes da audiência, por conta do estudo do ASA, né? A gente já tinha aí uma expectativa de que a coisa não ia vir legal, né? Então não teve surpresa para a gente, né? Numa leitura inicial, a gente identificou pontos aí que não atuam para reduzir a concentração de mercado, muito pelo contrário, nos preocupa, os pontos que mais nos preocupam nessa audiência é a concentração de mercado, é a dificuldade de empreendedorismo, né? É a dificuldade de se competir, né? Em igualdade de condições, né? E também tem outros pontos que causam um considerável aumento de custos operacionais. A gente também esperava que essa audiência viria trazer um aumento considerável aí de custos operacionais para os assessores de investimento. Isso é bem prejudicial, isso prejudica toda uma categoria e prejudica também, a gente sempre diz aqui, o mercado financeiro como um todo. O agente autônomo é o agente de desconcentração bancária, é o agente de pulverização, é ele que, quanto mais entes estiver no mercado, mais barato será o produto e melhor será o produto para o cliente final. Né? Isso é muito importante sempre ressaltar. Né? Então, em 2011, só fazendo uma pequena recapitulação do que aconteceu, em 2011, quando a CVM possibilitou o agente autônomo de ter sócio não agente autônomo, né, e imputou a exclusividade, contrariando a vontade, contrariando todas as colocações feitas por mais de 90% do mercado, né, em 2011, eu até participei dessa audiência pública, ela colocou exclusividade. Né? Então, em 2011, existiam aí 1.956 empresas agentes autônomos, esse gráfico são dados oficiais da CVM, né, que o Gustavo tirou de lá e nos ajudou a fazer. Então, existiam 1.956 agentes autônomos de investimento e 12,5% dos agentes autônomos trabalhavam com a corretora que, então, era a corretora já líder do mercado de agentes autônomos. 12,5% estavam com essa corretora. Atualmente, olha só que interessante, o número de escritórios de agentes autônomos diminuiu, né? A gente tem 1.156 escritórios de agentes autônomos de investimento, né? Então, me parece que essa regulamentação ela ajudou na diminuição do número de escritórios de agentes autônomos, né? Então, quer dizer, uma queda de 40,09%. A gente que é agente autônomo do mercado gosta de falar de números, então uma queda de 40,9% nos agentes autônomos. Né? Mesmo, quer dizer, você teve uma queda de 40,9% no número de escritórios de agentes autônomos, mesmo com crescimento nessas barras desse gráfico aqui, vocês podem ver, é o número de agentes autônomos. Em 2012, né, existiam 5.801 agentes autônomos. Hoje existem mais de 12 mil. Né? Esses números são de fechamento de 2020, mas os números já são mais de 13, 14 mil aí, agentes autônomos de investimento. Então, você teve um crescimento de 119% no número de agentes autônomos e uma redução de 40,9% no número de escritórios de agentes autônomos. Né? Atualmente, a corretoria de mercado, isso é só curiosidade, né, que tinha 12,5% no mercado em 2011, quando imputaram a exclusividade, hoje essa corretoria de mercado detém mais de 80% dos agentes autônomos de investimento do Brasil. E, na nossa opinião, né, e a gente vai dizer por que nessa live, essa situação vai se agravar. Né? Aqui é o gráfico de quantos agentes autônomos a corretoria de mercado tinha, a participação no mercado, né, que subiu aqui de 12,5% para 80%. Do mercado. Então, a nossa expectativa é que essa situação vai se agravar. Quer dizer, ambas as situações vão se agravar. Nós vamos, se essa minuta passar como está, nós vamos cair aí o número de escritórios de agentes autônomos. Eu
dando entrevistas e falando, e o pessoal pergunta, mas quanto? Eu falei, olha, eu posso apostar, já apostei com alguns jornalistas, não quero apostar mais com ninguém, que esse número vai cair pelo menos para metade aí daqui os próximos 2, 3 anos, né? Se essa regulamentação passar como está, né? E os nossos custos operacionais vão aumentar bastante, né? E a concentração de mercado que hoje já existe no mercado de corretoras, né? 80% dos profissionais de agentes autônomos trabalham com uma única corretora que é líder de mercado. Então, além dessa concentração nas corretoras, nós vamos ter um acentuamento da concentração nos escritórios. Nós vamos ter menos escritórios de agentes autônomos no Brasil. E isso me parece que não é interessante para ninguém, né? Aquela ideia de campeões nacionais ficou no passado, né? Então, a gente tem que estimular. Na audiência pública de 2021, a CVM contrariou o seu próprio projeto de redução de custos de observância e indicou aí que o agente autônomo tem aqui, nós vamos falar mais detalhadamente disso, que tenha dois diretores, né? O diretor de normas e o diretor de controles. Isso é uma redundância com as corretoras, né? Conforme nós já tínhamos alertado nesse artigo que o Gustavo vai falar um pouco mais para frente. Vale ressaltar que esse projeto de redução de custos redundantes de agentes autônomos de investimento foi divulgado desde 2018, né? E que alguns advogados que trabalham no mercado já estavam alertando sobre essa questão, tá? Nós entendemos que a proibição de agentes... Outro ponto aí, né? A proibição de agentes autônomos unipessoais, né? Quer dizer, agente autônomo de uma pessoa só... segundo essa minuta, não vão poder trabalhar com mais de uma corretora. Então, se você é um agente autônomo que distribui fundos através de várias corretoras atualmente, por esta minuta, você não vai poder trabalhar com mais de uma corretora, tá bom? Outro ponto que nos preocupa muito e que pode viabilizar o fim da exclusividade, até alguns, nós vamos falar um pouco mais disso, o famoso artigo 30, né? Que alguns advogados têm falado aí em letra morta, né, doutor Bonilha? Letra morta, a gente vai aprendendo, eu não conhecia esse termo, né? Porque no artigo 30 obriga que nós vamos olhar até o artigo 30 né, durante essa live, que o contrato entre a corretora e a pessoa jurídica deve indicar, eles usam essa palavra, expressamente, se é admitida a possibilidade do agente autônomo celebrar contrato com mais de uma corretora. Nós vamos se aprofundar nesse tema, inclusive é um dos principais aqui da nossa conversa de hoje, tá? Conforme, inclusive, nós já havíamos falado. Tem um artigo nosso, que o Gustavo também vai falar no final, de que a gente alertou, né? A gente vinha dizendo aí há algum tempo de que isso poderia acontecer e que isso... A gente lembra aquele assunto, aquela nossa conversa, você só vai poder vender coca num estabelecimento se a Pepsi deixar, né? É mais ou menos isso que fizeram, né, com esse artigo 30. Toda a estrutura proposta nesta audiência, estrutura de diretor de normas, diretor de compliance, né? Toda a estrutura cria na nossa atividade um enorme peso que não existia, né? Uma burocracia enorme, aumentando os nossos custos jurídicos, com consultores, né? Que esses caras serão mais um público-alvo através dos escritórios de agentes autônomos. Temos que... o agente autônomo, tememos, né, que o agente autônomo fique cada dia mais parecido com uma agência bancária, né? Bom, existem inúmeros outros pontos, né, que nós vamos falar, inclusive, nessa live, tá? Sempre bom ressaltar que nós aqui, eu bato no peito, o Gustavo também bate no peito, o doutor Bonilha ainda não, continua como advogado, quem sabe um dia ele vira agente autônomo também. Nós somos responsáveis pela popularização dos investimentos em bolsa, pelo aumento do setor privado, pelo aumento do financiamento privado ao setor produtivo da economia, pelo aumento da educação financeira dos brasileiros e pela desconcentração bancária e pelo aumento da concorrência. Bom, essa é a introdução que eu gostaria de fazer. Agradeço imensamente. Vou tirar um pouco aqui da tela o nosso compartilhamento de tela e gostaria que o doutor Bonilha aí, se pudesse... pela ordem aqui, a gente tinha invertido, né? O Gustavo vai falar um pouco, antes do doutor Bonilha, sobre a questão, o que mudaria... Vou até colocar na tela de novo aqui, Gustavo, você pode tomar a palavra. O que mudaria na prática se, para poder ter sócio no agente autônomo e trabalhar com mais de uma corretora, o escritório agente autônomo de investimentos fosse obrigado a ter diretor de controles internos e compliance. Esse artigo a gente escreveu em 2019. E era só o que mudou aí para a gente atualizar era risco e compliance, controles internos e compliance. Gustavo, com a palavra aí. Olá, pessoal, boa noite. Obrigado, Alfredo, boa noite.
boa noite quem nos acompanha, as associações que nos acompanham, os assessores que nos acompanham, os advogados, líderes que nos acompanham. Se alguém do órgão regulador estiver nos acompanhando também, boa noite. Boa noite, doutor Bonilha. Associados do AIS Livres, boa noite. Senhoras e senhores, a gente está falando aqui de um alerta que foi feito pelos meus companheiros aqui da associação, do que poderia ocorrer nessa nova audiência pública da CVM, tá? O que a gente alertou e tem alertado, tá, há bastante tempo. Se forem colocar uma premissa de acabar com a exclusividade, de poderem ter sócio não aí, tem que ficar muito claro para o assessor de investimentos, para o agente autônomo de investimento, o custo de se manter essa estrutura. Não adianta a gente colocar uma conversa de uma audiência pública que vai piorar a profissão do que melhorar, tá certo? O que muda hoje, se o assessor de investimento, tá, tiver que trabalhar com mais de uma corretora e o escritório de agente autônomo de investimento for obrigado a ter diretor de controles interno e diretor de compliance, tá certo? Primeira coisa que a gente tem que analisar é a Lei de Liberdade Econômica, tá? Essa lei foi promulgada em 2019, aliás, foi um ótimo ato do atual governo em tentar colocar o nosso Brasil de acordo com as normas do OCDE, tá? De tentar fomentar o empreendedorismo. A Lei 3.874, Lei de Liberdade Econômica, tá? Só que a CVM veio com essa audiência pública, e na minuta A e na minuta B, diversos artigos que a gente vai comentar aqui estão contrariando a Lei de Liberdade Econômica. O que, na prática, muita gente, poxa, que legal, a CVM está falando sobre isso, tá legal, mas e a questão do custo para se ter essas funções dentro de um assessor de investimento, tá? Primeiro, eu quero só ressaltar, essa responsabilidade, tá, não é do agente autônomo de investimento, a responsabilidade é da instituição financeira, corretora ou banco, tá certo? Por quê? Quando o cliente abre a conta, ele está na instituição financeira. A gente é um assessor de investimento, órgão regulador, vamos debater isso com mais calma. Vamos olhar com mais cautela sobre isso. O que vocês podem acontecer aqui os escritórios que um assessor sozinho, como que ele vai trabalhar com isso? Um assessor sozinho vai ter que ficar preso, então, numa instituição apenas? E o assessor de investimento, o ideal é que ele trabalhe sozinho também, ele pode ter uma estrutura de poder atender o cliente em várias instituições. Então, esse primeiro ponto uma das funções das instituições financeiras, que é onde o cliente tem cadastro, é onde o cliente tem que, hoje é tudo digital, claro. Outra coisa, com o Open Bank, o Open Finance, que talvez vocês não tenham pensado, vai ficar cada vez mais com a instituição, e que agora, se o cliente quiser, vai ser público, tá? Então, onde ele vai transferir a TED, o PIX, é para a instituição financeira, não é para o assessor. Então, as instituições, tá, são donos do cliente e o AI é preposto. Tá certo? Porque o que pode ocorrer aqui é ter uma grande confusão e o agente autônomo virar um mini banco. Ou seja, vai aumentar muito o risco da profissão, vai contrariar as leis da CLT, ou seja, vai ferir a Lei de Liberdade Econômica. Então, o risco é grande. Tá? O segundo ponto, vai contrariar a necessidade de projetos que a CVM, inclusive, é a favor, que é reduzir custo de observância. Vai aumentar o risco, vai aumentar o custo da profissão, tá certo? Em relação aos valores, tá? A gente está contabilizando um diretor aí de dois diretores, no mínimo 50 mil por mês, porque eles vão se responsabilizar, vão colocar o dele na reta, como costumam falar, criminalmente, tá? E pelo ato de todos os sócios, que já é um risco atual, que, aliás, já é um risco atual, escritórios com 70, 80 sócios, com a participação pequena, dizer que é sócio. Então, para o escritório grande, tá legal, vai ser muito legal para ele, tá? Gente, vamos continuar colocando a gente no contrato. O nosso risco trabalhista é zero, a gente não está contratando ninguém. A hora que ele tiver que ir embora, ele vai embora. A gente fica com a carteira. E é o que está acontecendo hoje. Então, esse debate ele tem que ser feito democraticamente. A CVM precisa analisar todas as respostas que serão enviadas. Se fizer de uma maneira imposta, se imporem isso sem debate, vai ser muito ruim para o nosso mercado de capitais.
Vai ser algo tremendamente triste. Vai ser necessário fazer uma outra audiência pública daqui a 2 meses. Eu deixo esse alerta aqui, até para os amigos de profissão. Se vocês querem aprovar uma audiência como essa, tá? Pensando que vai ser legal, que vocês vão, ou que está defendendo grandes corporações, vamos prejudicar milhares de assessores. E milhares que podem vir a ser assessores, que, como bem o Alfredo comentou, são responsáveis pela educação financeira. Para o nosso país desenvolver, é necessário que os assessores trabalhem cada vez mais na população. Terceiro ponto, pela questão do tempo que eu tenho, tá? O mercado de agente autônomo de investimentos já está concentrado. Já está concentrado. Em mais de 85% em apenas uma corretora. E esse modelo de audiência pública está favorecendo essa concentração cada vez mais. Já é notório, graficamente explicado, as estatísticas não deixam mentir. Os escritórios PJs vêm diminuindo e está se concentrando em poucos. A gente está vivendo uma fase de fusão de escritório, porque tá inviável manter a estrutura. Então, se continuar dessa forma, vai concentrar mais ainda. Nós vamos deixar esse alerta para que fique bem claro. Estamos avisando, estamos cobrando do órgão regulador uma resposta. Estamos cobrando um debate. Queremos participar desse debate. Por quê? Nós estamos vivendo no dia a dia as dores da profissão. Passando para o quarto ponto. Posso fazer uma observação, Gustavo? Claro. Uma observação. Claro. Essa regulamentação, né, essa 92% dos escritórios de agentes autônomos, né, segundo esse gráfico aqui da própria CVM, 92% dos escritórios de agentes autônomos tem, no máximo, 10 agentes autônomos, né? Então, se pegar aqui, né, 10 agentes autônomos. Então, a grande maioria dos escritórios, tá vendo? Ó, número de agentes autônomos por escritório. Existem, né, o último dado que a gente tem, 473 agentes autônomos que trabalham sozinho. Até 10, quer dizer, 15 escritórios têm 10 pessoas. Então, 90% dos escritórios de agentes autônomos têm no máximo 10 agentes autônomos. E apenas 1% dos escritórios tem mais de 50 agentes autônomos dentro. Aqui, ó. Apenas 1%. Então, quer dizer, um escritório, 110. Esse dado um pouco atrasado da CV, mas o Pareto não vai mentir, não vai mudar isso aqui. Sim. Né? Porque o mercado está há bastante tempo, já está com a regulamentação anterior equilibrado. E, na minha opinião, essa audiência, na opinião do AIS-Livres, né, essa audiência vai beneficiar esse 1%. Esse 1% aqui dos escritórios não vão ser prejudicados com a audiência. Tá? Vão ter mais, mas vão acabar sendo beneficiados por um movimento de consolidação. Né? Desculpa, pode continuar, Gustavo. É só essa observação que eu queria fazer. Exatamente, excelente observação. Então, para finalizar os pontos finais, tá? Quem não tiver dinheiro na estrutura não vai poder ser sócio investidor. Então, tá certo. Vamos poder ter sócio investidor, que é equiparar a nossa profissão às demais, equiparar a nossa profissão com a de médico, equiparar a nossa profissão com a de advogado, equiparar a nossa profissão com a de engenheiro, ter sócio não aí. Como acontece em hospitais, como acontece em escritórios de advocacia, precisa equiparar a profissão, igualar, não só com o Brasil, mas com o mundo, com as principais economias, equiparar. Foi um passo muito legal de ter falado sobre esse tema. Mas, é legal ressaltar, contudo, todavia, se vocês colocarem essa premissa, não é todo escritório que vai poder ter sócio investidor não agente autônomo, tá certo? Vão ser poucos. Tudo bem. Um exemplo aqui do comentarista conhecido do Brasil, Galvão Bueno, tá? Se o Galvão Bueno quiser entrar nesse mercado, o que ele vai fazer? Quero comprar a participação no escritório, cabe aos sócios decidir se querem ou não, e quem trabalha, claro. Se ele vai trabalhar, se ele vai ficar em casa, é igual comprar uma padaria. Se ele, aqui na Paulista, às vezes, esses dias estavam vendendo um restaurante, perguntaram para mim, você quer entrar como sócio? O que precisa fazer? Você vai entrar com valor e nós vamos cuidar. Acontece em vários negócios no mercado. Código Civil. Você vai fazer um contrato, vou investir tanto e uma pessoa vai ficar cuidando. Quem tem que aceitar isso é a sociedade. O órgão regulador tem que facilitar que isso aconteça. As negociações, os contratos sejam o mais simples possível. Então, é equiparar a profissão, tá? Equiparar a profissão às demais. Esse é o quarto ponto. Porque se for obrigado a trabalhar com apenas uma corretora, tá? E ter a obrigatoriedade
diretores para ter sócio ou investidor, vai encarecer a profissão. O artigo 30 vai ser comentado com mais calma sobre trabalhar apenas como corretora, então não vou entrar muito nesse ponto. Para finalizar, o quinto, tá? Que isso vai ser uma enorme barreira ao crescimento dos pequenos e médios AIs, como já foi ressaltado. Situação pior do que a atual, que foi avisada desde 2019. Estamos alertando desde 2019. Tá certo? Muito obrigado. Vou passar aí a bola para o doutor Bonilha. Olá, muito boa noite a todos. Eu sou Alexandre Bonilha, advogado da associação. Primeiro gesto, primeira fala minha é reconhecer e parabenizar, além de agradecer pelo convite, o trabalho institucional, democrático e republicano que é feito pelo AIS Livres, fomentando a educação financeira e participando ativamente desse debate público, trazendo, né, suas contribuições à tona e também deverá escrever junto às contribuições pertinentes ao edital. Né? Fazendo uma rápida apresentação, Alexandre Bonilha, advogado da associação. Eu sou sócio fundador do escritório Bonilha e Freitas, aqui em São Paulo, um escritório atuante nas áreas preventiva, consultiva e contenciosa, desde as áreas tradicionais do direito, em especialização no mercado financeiro, mas também áreas inovadoras, como inovação, dados e tecnologia no geral. Eu gostaria de deixar claro que aqui eu não falo em nome da minha pessoa física, eu falo em nome e voz dessa associação e por procuração assinada. Portanto, é importante deixar claro, né, que para minha plena representação, gozando de plena eficácia da garantia das prerrogativas funcionais, eu falo representando a classe institucional. Voltando rapidinho naquilo que o Gustavo já colocou, eu queria trazer à tona os principais princípios da Lei de Liberdade Econômica. Vamos relembrar quais são eles? Primeiro é a presunção de liberdade no exercício de atividades econômicas, que estão reguladas no artigo 2º, no inciso 1º. O segundo é a intervenção subsidiária mínima e excepcional do Estado sobre o exercício das atividades econômicas. Isso também está no artigo 2º, inciso 3º. E da intervenção regulatória mínima no 4º e 5º, além da nova legislação que proteja a autonomia da vontade e as regras avançadas. Dito isso, nós vamos direto ao objeto da conversa. São duas propostas de minutas, duas propostas autônomas. A primeira proposta é a minuta A, que pretende ser substitutiva à atual ICVM 16, publicada em vigor agora em fevereiro de 21. E a minuta B, que pretende alterações à resolução CVM 35, essa já é ainda mais recente, de 26 de maio, interessada em alterar outros pontos bastante sensíveis e que, inclusive, quer nos parecer que infringe diretamente a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, em vigor desde o último trimestre do ano passado. Então, na condição de advogado da associação, eu vou me ater mais a questões técnicas, comentários e críticas, porque nós possamos enxergar melhor o texto que está indo para aprovação. Então, na minuta A, eu queria fazer rapidamente a leitura do artigo 5º, que nos é muito importante. Tá bem? Artigo 5º. O agente autônomo de investimento, pessoa natural, deve, inciso 1º, manter o contrato para a prestação dos serviços relacionados no artigo 3º com um único intermediário, ou, inciso 2º, ser sócio, empregado ou contratado de agente autônomo de investimento, pessoa jurídica que mantém contrato para a prestação de serviços relacionados no artigo 3º com um ou mais intermediário. E aí, antes de já comentar este artigo, eu preciso dizer que ele se arranja, ele casa com o artigo 30. Qual que é a redação do artigo 30 também desse mesmo edital? Vamos lá? Artigo 30. O contrato entre o intermediário e o agente autônomo de investimento, pessoa jurídica, deve indicar expressamente, se é admitida, a possibilidade de que o agente autônomo de investimento celebre contrato com outros intermediários para a prestação dos serviços previstos no artigo 3º. Bom, vamos lá. Na prática, isso já é uma complicação muito grande, porque existe uma centralização, existe uma verticalização. É uma concentração do mercado em PJ, e como o próprio gráfico do Livres mostrou na nota oficial, nós estamos falando de centralização, verticalização e concentração de mercado. O primeiro comentário entre o artigo 5º e o 30. O segundo é a multivinculação restrita à pessoa jurídica, ou seja, na prática não há para a pessoa natural. Tá? Todo mundo que trabalha com o mercado financeiro, que já tomou os serviços da intermediária, que tem prestação de serviço com efetiva casa, né, tem a compreensão de que o instrumento particular de serviços do assessor, ele é um contrato de adesão. Pouquíssimos escritórios têm condições de negociar a minuta com
o intermediário. Poucos escritórios conseguem negociar. Ele recebe uma minuta de 40 folhas, e é evidente que, por se tratar de uma matéria técnica que poucos às vezes dominam, ele não compreende muito bem o que está escrito, mesmo assim assina como se o contrato de adesão fosse. Veja, se eu de repente quiser fazer a compra de uma linha telefônica, eu vou lá, faço a compra na operadora, e eu não tenho como discutir o que está escrito ali. Eu, evidentemente, vou assinar um contrato com uma fonte, possivelmente tamanho 7 ou 8, né, 6 folhas, tamanho de, se fosse levar uma fonte 12, né, uma fonte padrão, mas não, você sequer consegue ler. Com isso, a gente quer dizer o seguinte: há um player de mercado que hoje concentra de 80% a 85%. E esse instrumento particular da distribuição imobiliária como adesão impossibilita qualquer condições de negócio em que apenas grandes escritórios vão conseguir negociar, e olhe lá. Então é aqui onde tem sido dito pelos advogados que acompanham o mercado financeiro de que é uma letra morta. Nós estamos falando de letra morta porque a corretora só existe mediante concessão do Estado, tratando-se de serviço público, e ainda assim a gente está trazendo a possibilidade de não acabar com a exclusividade. Então, aqui é importante trazer de forma técnica e objetiva uma crítica sincera ao fato de que o artigo 30 não significa a eliminação da exclusividade. Pelo contrário, vai torná-la ainda pior. Doutor, é exatamente Alfredo, por favor. Atualmente, doutor, por favor. A corretora, o agente autônomo pode trabalhar com mais de uma corretora para fundos de renda fixa, sem pedir autorização para a corretora a qual ele tem contrato. Isso não existe no contrato, né? Não existe no contrato entre o agente autônomo e a corretora que a corretora tem que dizer se ele pode trabalhar com outra corretora. Existe uma regra, uma regulamentação, que diz que para valores imobiliários só pode trabalhar com mais de uma corretora, mas para fundos de renda fixa, você pode trabalhar com mais de uma corretora. O que vai acontecer é o seguinte: aquele agente autônomo pequeno, que geralmente é o que trabalha com várias corretoras, né? Esse que é unipessoal, né? A gente conhece vários assim, existem 474, né? Segundo a CVM, naquele material que eu mostrei. Esses caras não vão poder trabalhar com mais de uma corretora, né, doutor? Né? Quem não tiver estrutura de risco, compliance, diretores, quem não tiver toda essa estrutura que eles pedem, e quem não tiver autorização da corretora também. Não adianta você ter também toda essa estrutura e você não vai poder nem trabalhar com mais de uma corretora, você não vai poder trabalhar se a corretora não deixar. Agora, você ter sócio não agente autônomo, a corretora não precisa permitir isso, né? Mas sim, para trabalhar com mais de uma, ela precisa permitir. Mas para ter sócio agente autônomo, você tem que ter diretor de compliance. Desculpa interromper, doutor. Não, mas é perfeita, é exatamente essa observação, Alfredo, e a gente está tratando aqui de uma situação que já tem sido dita há muito tempo. Não é de agora que o regulador parece tomar conhecimento disso, mas mesmo assim continua, né, com o mesmo ato e trazendo à tona as mesmas situações anteriores. Bom, é um assunto que demanda muito a expressão mais técnica, e eu vou já direto para o nosso artigo 7º e 8º. Agora, falando mais um pouquinho do artigo 7º e do 8º, nós temos a obrigação do aviso prévio ao investidor. Ora, a gente está dizendo aqui que o contrato de distribuição, o instrumento particular de distribuição imobiliária, ele é praticamente uma adesão. Se a corretora vai falar, não, eu quero que você seja exclusivo e pronto. Ela vai trazer a questão da exclusividade como algo obrigatório, e isso é nítido. E aí nós temos o seguinte: ainda assim, quase que numa fábula, o artigo 7º e 8º trazendo a obrigação desse aviso prévio sobre a nova casa. O que é isso? Vamos fazer uma rápida leitura do artigo 7º para a gente entender melhor. Quando o agente autônomo de investimento passar a exercer as atividades previstas no artigo 3º, sob contrato firmado com um novo intermediário, o agente autônomo de investimentos deve, durante os 30 dias iniciais da vigência do novo contrato, dar ciência dessa circunstância a investidores com quem já possua relacionamento comercial prévio, caso venha a oferecer esses investidores produtos e serviços de novo intermediário. Importante trazer para os membros da associação, aqueles que estão nos ouvindo, o que significa isso. Nós estamos falando da obrigação desse aviso prévio, que deve valer para contratos em vigor posteriores à vigência da minuta. Importante relatar isso, tá? Contratos novos e posteriores à vigência efetiva da minuta, imputando ao assessor mais uma obrigação de comunicar ao investidor, né, no caso dessa nova casa. E aí, o segundo comentário, que cabe sobre o artigo 7º e 8º, é que novamente vem impactar o artigo 5º. Por quê? Porque isso, à medida em que é desinteressante a casa intermediária atual não exigir a exclusividade, até por questão de incentivo. Na economia e no mercado financeiro tem muito aquele termo free rider, né, que você não sabe como vai se operacionalizar na prática com veja bem, entre aspas, fim da exclusividade.
Tá? Então, a gente tem uma situação bem delicada aqui também desenhada no 7º e no 8º. Agora, o interesse da manutenção do monopólio, sobretudo pela concessão de incentivos e não aplicação de recursos a terceiros, continua vigente. O monopólio está centralizado, o monopólio existe. A situação que a gente tem que trazer à tona e discutir é: será que uma mudança como essa de fato vai acabar com a exclusividade? Porque se for para mexer na exclusividade, mas não trazer nenhuma sanção ou uma mudança significativa ao player que quiser trazer, ela não faz nenhum sentido. Não muda, simplesmente não muda. Tá? Agora, a gente está falando então novamente da redução significativa das possibilidades de incentivo, e se fosse trazer um ponto positivo, seria que isso possa fazer com que as corretoras consigam competir entre si e trazer melhores condições para os assessores. Mas isso é o que o Livres já vem defendendo desde lá atrás. Quais são uma das defesas do Livres? Que, ora, o assessor, o corretor de seguro, ele tem autonomia para cotar os produtos e serviços das mais diversas casas seguradoras. O agente autônomo ele é preso exclusivo a uma única corretora, e aí a gente está falando da possibilidade de, se isso fosse regulamentado da forma correta, premissa vênia é a crítica do Livres, as corretoras conseguiriam competir entre si. Então, eu queria passar um pouquinho para o Alfredo e para o Gustavo, para eles manifestarem aí sobre esse ponto. Muito obrigado, doutor, pelo seu comentário. No artigo 7º e 8º, pergunta para quem acompanha a gente: o que vocês entendem que essa minuta apresenta? Porque, na minha cabeça, fico com uma dúvida. Ora ela pede para a gente ter dados do cliente, ora ela fala, você só tem que trabalhar com uma instituição, porque ela que vai ter tudo. Então, a própria minuta, em vários momentos, ela diverge entre si, não fica uma coisa clara, explicativa. Vai causar uma confusão muito grande. Igual quando uma pessoa vai no médico saber se ela está precisando de um remédio, o médico ele tem a farmácia e vários remédios disponíveis de várias instituições. Para cada pessoa ele tem que oferecer um remédio e ele não vai ficar defendendo a Pfizer ou, sei lá, enfim, drogaria. Mas quando um assessor fica preso, poder trabalhar só com bezetacil, tudo que ele trouxer para ele, não, bezetacil. Isso aqui é bezetacil, mas por quê? Porque eu só posso trabalhar com bezetacil. Então, se ele precisar de um outro remédio, o assessor que de agente autônomo não vai poder oferecer, vai ficar preso. E aí, se ele tiver que pegar um outro remédio, ele vai ter que avisar a bezetacil: fulano, perfeito, eu vou pegar lá a Pfizer. O que a bezetacil vai falar? Não, você tem que trabalhar só comigo, porque para mim tá bom, você está trabalhando para mim, eu não tenho um encargo trabalhista contigo, continua trabalhando para mim aí, que para mim está maravilhoso. Eu estou aqui, você está dividindo comigo, eu estou aqui de boa na minha e você está aí ralando. Isso que acontece hoje e é o que vai piorar dessa maneira. Sim, o que a lei, veja, a lei serve para equiparar, trazer igualdade, balancear quem estiver em desigualdade relacional. Não à toa que o símbolo do direito é uma justiça, né, uma balança para que se encontre ali o equilíbrio. O que a gente está dizendo aqui é que a lei ela não pode deixar a bola no pé do intermediário corretor. O que ela está fazendo aqui não é acabar com a exclusividade. É importante deixar claro, não é o fim da exclusividade. A gente está falando só de deixar a bola no pé daquele que domina o poder produtivo, que é o intermediário barra corretora, na condição de distribuir o valor mobiliário em condições ainda mais desiguais, pois estamos falando aqui até de risco trabalhista, mas enfim, não vou misturar essa verve. Bom, esse artigo 30, né, doutor, ele deixa a exclusividade mais restrita ainda, né? O artigo 30, combinado Sim. com o terceiro, né? Porque o artigo 5º, que ele diz lá, inciso 1º, manter contrato, você tem dois tipos de agente autônomo só, né? Aquele unipessoal, que só pode ter contrato com uma corretora, né? No artigo 5º, e também aquele empresarial, né? Então, você Sim. pode ser sócio de uma empresa de agentes autônomos, e sim, aí essa empresa pode trabalhar com mais de uma corretora, desde que essa corretora autorize e desde que, como está aqui no artigo 30, e desde que ela tenha aí diretor de risco e diretor de compliance. Então, a situação vai ficar pior. E a gente sabe, a gente que é do mercado, e todo o mercado sabe,
que os grandes escritórios de agentes autônomos, pelo menos a grande maioria deles, eu não conheço nenhum que não seja assim, que seja grande, assim, acima de 2, 3 bilhões, esses escritórios já têm contratos firmados de exclusividade com corretoras a longo prazo, já receberam dinheiro na frente. Esse tipo de contrato a gente não tem nada contra nós livres, né? Isso é liberdade econômica, né? O sujeito que quer ter o bar Brahma, que vai ganhar lá o guarda-sol da Brahma, a mesa, provavelmente vai comprar a Brahma com preço melhor, pagando um prazo mais longo do que o seu Zé, que vende cerveja de todas as marcas, né? Então, os grandes escritórios de agentes autônomos já têm contrato de exclusividade firmado, né? Vendeu a sua exclusividade, né? E isso deve ser respeitado, né, doutor? Eu acho que o contrato tem que ser respeitado, e quem quiser fazer, cada um vai pesar o benefício ou não. A questão é que a coisa vai ficar pior, doutor, do que está agora, porque são os pequenos e os médios agentes autônomos, a CVM deveria saber disso, porque isso são dados que ela tem, que trabalham com mais de uma corretora, né? São as corretoras que estão entrando no mercado. O que ela faz? Ela pega esses agentes autônomos que têm contrato com as grandes e diz, olha, vem experimentar a minha corretora aqui, fazendo renda fixa e fazendo fundos, né? Renda fixa CDB, renda fixa bancária e fundos, né? Isso não vai poder ser, vai fechar o mercado mais ainda, né? Como é que essas corretoras vão ter que fazer acontecer? Formar agente autônomo. A única forma que vai ter vai ser formar agente autônomo. Exatamente. Chamar o agente autônomo para conhecer a sua corretora não vai existir mais, né, doutor? O que está acontecendo, Alfredo, é que justamente quem vai começar saiu da faculdade 18 anos, para ele vai ser uma maravilha porque ele não conhece os outros modelos. Mas quem já tem mais tempo de mercado, como é o teu caso, Alfredo, vai conhecer outros modelos e vai falar, cara, não está... no artigo 30, ele está dizendo assim, indicar expressamente, olha essa palavra, se é admitida celebrar contrato. Esse expressamente, ele está, de uma forma ou de outra, dizendo que tem que ser divulgado para todo mundo, expresso que ele vai fechar contrato com outra corretora. Por causa de uma palavra, expressamente. E agora, se um escritório, um AI, quer fechar um contrato, celebrar só com uma instituição, um intermediário, ótimo, não tem problema. Você é livre. O nome já diz, você é livre. Agora, obrigar que o AI seja expresso, que ele celebre o contrato expressamente com o intermediário e avise, aí já afronta a lei de liberdade econômica. Muito bem, olha só. Eu trabalho na área jurídica há 13 anos. Quais artigos que você gostaria de falar? Vamos para o 17 agora, rapidinho. Eu quero fazer uma rápida consideração de algo que não vai mudar muito, seja na 35 ou na ICVM 16, mas olha só no 17. Eu trabalho na área jurídica há 13 anos, sou advogado há 7. Eu nunca tive que fazer um curso ou uma prova de certificação. Eu nunca tive que me revalidar, o mercado me valida, é por isso que eu estou aqui. Então, olha só, nós queremos, em nome da associação, alertar e voltar a trazer a tônica do artigo 17. Vamos fazer uma rápida leitura. A entidade credenciadora deve cancelar o credenciamento do agente autônomo de investimentos nos casos de pedido formulado pelo próprio agente autônomo de investimentos, identificação de vícios ou falhas no processo, 3, perda de quaisquer das condições necessárias e descumprimento das condições estabelecidas no programa de educação continuada. Mais uma vez, o programa de educação continuada aparece no documento da CVM. A classe dos assessores de investimento é a mais cara classe profissional do país e que, curiosamente, a cada momento imputada a uma nova obrigação. Veja, o PEC, no nosso entendimento, ele inclusive fere o livre exercício profissional. Então, eu queria fazer uma rápida leitura passando o artigo 17, a CVM volta com a situação do programa de educação continuada, eu acho que vou passar para o Alfredo tecer também um pouquinho de comentário no 17. Eu tenho uma experiência, eu acho muito importante a profissão de advogado, né? Eu sempre digo que ninguém precisaria de um advogado se ninguém tivesse um. A partir do momento que alguém tem um advogado, é bom que você tenha o teu, né? Então, é muito importante, mas eu acho que a profissão de médico, né? É uma profissão mais nobre, entre aspas, né? O médico salva a vida, é o médico que está com você quando você nasce, e muito provavelmente quando você for morrer vai ter um médico perto de você, né? E o médico não precisa se certificar. Meu avô foi médico, né? Uma pessoa que aqui eu tenho muita apreço, já faleceu, e ele tem lá uma biblioteca, né? Às vezes você pega um livro lá da biblioteca dele, acho que ele se formou na década de 60, por aí,
Você pega um livro da época dele, tudo morria, né? Tudo morria. Então, se ele fosse médico hoje em dia, provavelmente ele estaria, certamente ele estaria atualizado. Os bons médicos se atualizam, os bons advogados estão sempre estudando, os bons dentistas, todos os bons profissionais estão sempre se atualizando. O Ais Livres, como a gente fala, Gustavo, em nome do Ais Livres, eu como porta-voz pessoalmente, ele não é contra a educação, pelo amor de Deus, não é contra o profissional se educar. Inclusive, o Ais Livres tem programas de educação, o Ais Livres ajuda muitos assessores de investimentos a se educarem. Gustavo é professor de agentes autônomos de investimento, tem vários conselheiros que fazem isso também, e a gente estimula, mas obrigar que a pessoa faça isso por uma regulamentação, e por que, como diz o Datena, né, doutor, por que só no nosso? Por que só o agente autônomo? Né? Porque o consultor... Uma completa falta de isonomia de mercado, uma aventura jurídica, a ideação de algo estanque e diferente de todos os outros mercados que assim funcionam. Enfim, o Ais Livres está bem atento e também atuante em relação a essa pauta da PEC. Agora, vamos lá, avançando um pouquinho na nossa crítica técnica, eu vou levar o Livres para o artigo 32. No artigo 32, nós temos os aspectos da confidencialidade e de informações pertinentes a dados cadastrais, comunicações e a operações de clientes. E aqui a gente precisa deixar claro que isso diz respeito às intermediárias, isso diz respeito à corretora. Veja, esse artigo 32 ele vem a favor da própria vigência da LGPD, mas os assessores continuam com o dever da confidencialidade, isso sempre houve. Agora, o dado cadastral não pertence ao assessor de investimentos. Não está lá no artigo 3º da antiga, né, da atual, ainda vigente 16, o cadastro não pertence ao assessor, o cadastro pertence ao intermediário. Então, os assessores continuam com esse dever da confidencialidade pelo artigo 33, nada muda, aí vem aí talvez uma possibilidade até de denúncia, porque olha só um problema. A partir do momento que você traz a possibilidade da denúncia vazia, como é a redação do artigo 32, você pode fazer uma potencial ameaça. Porque você vai lá e denuncia de algo que você não tem certeza, né? Eu estou trazendo aqui, na verdade, o parágrafo único do artigo 32, que diz o seguinte: o intermediário que venha a ter conhecimento do descumprimento do disposto desse artigo deve comunicar o fato à CVM. Tá, mas a comunicação ela é fundada? Ao contrário, a gente tem aí uma possibilidade de ameaça potenciais, disputas de rivalidade sem uma prova específica. Então, assim, artigo 32, nada altera tanto em termos de confidência. Alfredo? Doutor, só uma observação. O cliente não é do agente autônomo, o cliente é da corretora. O cadastro do cliente está no agente autônomo, desculpa, na corretora. A corretora não está no agente autônomo. E mais, doutor, os sistemas que são utilizados, por exemplo, operacionais, mesmo porque eu estava conversando com um diretor de uma corretora, quantos por cento das ordens dos seus agentes autônomos vêm por sistemas do agente autônomo, né? Não é o cliente que coloca sozinho. Ele falou, Alfredo, cerca de 10% é o agente autônomo que recebe. 90% das ordens, ou o cliente entrou no site da corretora e fez sozinho, e ele não sabe que o autônomo está lá, aperta o botão tal, porque o cliente às vezes não sabe nem mexer no site. Uma das funções do agente autônomo é ajudar o cliente a usar o site da corretora, né? E a corretora se exime desse trabalho, né? Porque a gente que está lá ajudando o cliente. Então, mais de 90% das ordens, elas vêm de onde? Vem do próprio cliente. E mesmo quando vem do agente autônomo, os sistemas são sistemas da corretora. O sistema de gravação da corretora. Quando a ordem vem por e-mail, o e-mail é monitorado pela corretora, o e-mail do agente autônomo. Né? O home broker é da corretora também. O home broker é da corretora. Mas os sistemas, porque às vezes ele fala, não, ele diz nas suas justificativas iniciais, né? Nós temos medo que uma informação do cliente que está na corretora A vaze para a corretora B. Como é que isso pode acontecer se o sistema do cliente da corretora que está na corretora A é o sistema da corretora A? O agente autônomo não tem sistemas próprios. Não, nenhum agente, o único sistema... Tanto que ele imputa e opera diretamente por lá. É o Windows, sei lá, o Microsoft... o Internet Explorer, é isso que a gente tem, né? Sistemas da nossa máquina de computador. O Excel. Está corretor. Chama de gerencial, geralmente, né? Gerencial, cada corretor tem seu nome, né? Então, são sistemas... Isso que não dá para entender, que tipo de regras, que tipo de procedimentos que eles querem que ter, se a gente tem que seguir as regras e procedimentos das corretoras, né? Inclusive, no artigo 31, ele diz assim, deixa eu, só se eu me permitir aqui, doutor, a gente está perto dele aqui, né? Aqui, ó, das responsabilidades, tal. Ele fala aqui, ó, no inciso 3, a necessidade de observância pelos agentes autônomos de investimentos das regras e convenções internas adotadas pelas corretoras, pelos intermediários,
devendo sempre prevalecer as mais restritivas. Então, se a gente autônomo trabalha com 5 corretoras e uma das corretoras diz assim, ó, você só pode comprar ações do Ibovespa às 10 líquidas e você não pode fazer day trade. Você compra uma ação hoje, a regra para a gente autônomo, e só pode vender daqui a um mês. Se a gente autônomo quiser trabalhar com as 5 corretoras, inclusive com essa, ele vai ter que respeitar essa regra em todas as corretoras. Então, quanto mais corretoras ele tiver, mais regra ele vai ter. E mais ele vai ter que se adequar às regras das corretoras, não ter as regras dele. Porque vai ser impossível ele ter uma regra dele que atenda a regra de todas as corretoras. Então, ele que tem que atender a regra de todas. E por isso, por consequência disso, não há necessidade de ter um diretor de controles internos e um diretor de normas e procedimentos. Porque os diretores de normas e procedimentos às quais nós vamos ter que se submeter são os diretores de normas e procedimentos de controle interno de todas as corretoras que a gente trabalha. É simples. A questão Quer nos parecer que a gente transfere para o agente autônomo, pelo assessor, como se ele fosse sempre suspeito. O assessor ele é sempre suspeito. Agora, quem detém uma base cadastral com risco potencial de um vazamento de mais de dezenas de milhares de clientes não é o assessor. E aí? Pau que dá em Chico, dá em Francisco? Qual que é a relação que há nisso? E estamos aí durante uma pandemia mundial, foi catalisada, né, toda transformação digital foi catalisada, e olha só, o número dos ataques cibernéticos aumentou em 3 vezes mais desde o começo da pandemia até agora. Em termos de quem vive o dia a dia desse ambiente de segurança da informação, os caras falam que nós estamos vivendo ataques cibernéticos a todo momento. E aí a gente está transferindo para um escritório de 10 agentes autônomos que sequer fica com a base cadastral, uma responsabilidade que na verdade pertence ao outro. Então a gente tem aqui, de novo, nessa minuta, criticada de forma ética e respeitosa, uma transferência sempre de culpa, como se o assessor sempre fosse réu. Transferência de responsabilidade não é bem-vinda. Tá? Mais algum ponto sobre esse termo, Alfredo e Gustavo? Tranquilo? Pode seguir para o próximo artigo. Pode seguir. Muito bom, muito bom. Agora falando da LGPD, essa Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei de 65 artigos e 10 capítulos, que entrou em vigência no último semestre do ano passado, no último trimestre. Por que eu estou trazendo ela? Porque no artigo 41 desse nosso edital, a gente tem lá, aqui é importante só considerar, conhecimento e aprendizado de todos, um mínimo de 5 anos para salvaguarda dos dados e das informações. Mas, novamente, se por um lado isso dá base legal para o tratamento das informações do cliente, né, que é o investidor, por outro lado isso fica um pouco dissonante, porque, novamente, o cliente pertence à corretora. O agente autônomo de investimento não guarda a base dado cadastral. Então, só uma importante correlação dessa situação que a gente tem esculpida aqui no artigo 32, esse primeiro parágrafo segundo, e também do artigo 41 desse mesmo documento. Tá bem? Então, essas são as principais críticas da minuta A. Na minuta B, a gente tem uma coisa um pouco delicada. Oi, por favor. Tem uma provocação aqui do Daniel, que eu acho que ela é bem pertinente. Se quer exclusividade, contrate como funcionário. Processe e exige salário. Né? Eu acho que é mais ou menos isso, né, doutor? Porque se a corretora... se tem essa exclusividade, se existe um contrato... Eu só quero saber do risco, né? Não que a gente esteja... Deixa eu até tirar isso aí. Você tem um contrato de exclusividade. O agente autônomo só trabalha para aquela corretora. Né? O escritório todo só trabalha para aquela corretora. Né? Qual a diferença disso para uma agência? Eu sei a diferença. Teve outro dia uma reunião com o diretor de um banco, ele falou assim, a diferença é que na agência eu preciso alugar agência, eu preciso pagar salário, 13º, preciso ter bombeiro, eu preciso ter CIPA, preciso ter todos os aparatos que tem para uma agência bancária ser aberta. Né? Já o agente autônomo, para a corretora, doutor, um agente autônomo exclusivo, né, ele não tem custo nenhum para a corretora e só tem a corretora. Só vende a corretora. Eu estou vendo que o senhor vai ir para a parte B. Tem um artigo que eu já mostro ele, eu acho que o Gustavo vai querer comentar sobre ele, enquanto isso eu acho ele, que diz o seguinte: beleza. O nosso logo, doutor, sempre tem que estar do mesmo tamanho que o logo da corretora. Atualmente, já é assim. Né? Então, sim, se eu trabalhar com mais de uma corretora, eu vou ter que ter o meu logo e o mesmo tamanho em tudo que eu fizer. Se eu fizer uma xícara de café, para colocar essa xícara de café na minha sala de reunião, essa xícara de café vai ter que ter o meu logo e o logo de todas as corretoras que eu trabalho. Se tiver só uma, também o logo dessa corretora em igual tamanho e destaque.
Exato. E olha só fazendo um gancho. Só para completar a pergunta. Se eu só trabalho com uma corretora, o meu logo está sempre igual dele, né, e tem lá no contrato que a corretora mandou eu só trabalhar com ela, isso não vai ser mais perigoso, inclusive para a corretora? Que amanhã eu posso meter um processo, dizer que eu era empregado dela e não era um agente autônomo? Imagina um campo gravitacional. Nesse campo gravitacional orbitam todos os mercados. Mercado automobilístico, farmacêutico, moda, luxo, o que for. Todos os mercados não podem ter prestação de serviço exclusiva sob pena da configuração do vínculo trabalhista e consequente responsabilização solidária ou subsidiária do tomador. Então, exemplo clássico, simples e básico. Construção civil. Com exceção à obra própria, que já foi deliberado pelo TST, por exemplo, empreitada profissional, a inadimplência de verbas trabalhistas, ela sempre pode sobrar para aquele que tomou o serviço. Não à toa, a gente tem uma situação desde 2013, foi um escárnio, aceleradamente até 2019, por exemplo, dizendo aí, vamos colocar a nova vigência de CLT em 2017, uma situação em que muitos clientes, no caso da construção civil, são responsáveis por verba trabalhista. Por que eu estou trazendo isso? Porque o mercado financeiro é o único em que isso acontece. O mercado financeiro, sob essa ótica básica do Código brasileiro, né, do ordenamento jurídico brasileiro, é o único mercado que autoriza esse tipo de vinculação, ignorando por completo uma relação trabalhista. Isso é importante de ser dito aqui. Tanto que para um advogado com conhecimento médio, de especialização, sem entendimento do mercado financeiro, ele acha isso uma teratologia jurídica. Ele acha isso um espanto jurídico, justamente pelo que os próprios saudosos Gustavo e Alfredo estão dizendo aqui. A chibata está sempre no lombo do assessor. Às vezes com AUC imposto, né, Assets Under Custody, o cara tem lá os incentivos, tem os valores, trabalha em regime de exclusividade, trabalha com meta e cargo específico, mas nunca a corretora participaria de uma responsabilização pelo vínculo, uma simples regramento exclusivo de um órgão que é fiscalizador. Eu acho um complemento em cima desse comentário de vocês, que é o seguinte: a questão da logomarca que o Alfredo colocou, eu quero comentar, tá? E a questão que o Alfredo comentou da relação agência-banco com assessor, tá? São dois pontos importantes. Primeiro, o comentário do Daniel, obrigado, Daniel, pelo comentário. Exatamente isso. A exclusividade, ela está burlando a CLT. E a CLT, que começou lá na Inglaterra, em Londres, a Europa, ela começou com essa consolidação das leis, veio para o Brasil, é a lei que é vigente hoje. E o doutor Bonilla está aqui para comprovar isso. Hoje é a lei maior de trabalho, é ela, consolidação das leis trabalhistas. Goste ou não, ela é, ou seja, o que escritório pode sofrer processo e corretora, a CMM, ela tem que tomar esse cuidado, o regulador, porque pode vir tanto processo que pode ser por conta dessa audiência pública que vocês estão colocando. Quem estiver escutando o regulador, a CLT está acima, e vocês estão burlando a lei CLT. Outra coisa do logomarca que eu quero comentar é como eu vou aparecer, eu quero colocar a blusa da empresa que eu trabalho, doutor, tá? E eu tenho que colocar a corretora que eu trabalho com autônomo, pela norma, tá? CVM 16. Eu tenho que colocar um monte de logomarca atrás, vai parecer o carnaval. Quer dizer, eu vou querer trabalhar com a camisa Eu gosto de sempre vestir a camisa do local onde eu estou, eu acho que é legal. Mas, quer dizer, eu vou ter que colocar, se eu trabalhar com o Safra, se eu trabalhar com a Orama, se eu trabalhar com a XP, se eu trabalhar com a Ágora, se eu trabalhar com o BTG, eu vou ter que colocar várias logomarcas aqui. Quer dizer, será que isso é legal? Alfredo? Será que isso tudo bem no site que vai divulgar, né? Doutor, você entendeu o ponto que eu quero colocar aqui? Você entendeu o ponto que eu quero colocar? Perfeito. Uhum. Alfredo, você queria falar? Não? Tranquilo? Bom, é gritante, né? Oi. O Gustavo está com um pouquinho de oscilação, Gustavo? Toca pau aí, doutor. Muito bem.
Bom, é uma situação delicada, a gente tem que trazer isso à tona, o risco trabalhista sempre existiu, não obstante o Ministério Público do Trabalho está cada vez mais atuante em alguns pontos que são necessários de serem vistos. Nós não estamos aqui para fazer críticas aleatórias e bater no órgão regulador, nós estamos aqui para exercer o papel de colaborar com a participação ativa, lembrando que o AIS Livres concentra hoje o maior número é a associação que concentra o maior número de membros associados, dentro de um total de quase 14 mil profissionais ativos na profissão, a profissão que mais cresce hoje no país. E aí, eu preciso trazer o ponto mais sensível de todas essas mudanças, que se encontra na minuta B, especificamente o artigo 26A. Esse é um ponto gritante, isso precisa ser trazido, talvez eu diria que é o ponto central da nossa manifestação aqui junto de vocês. O que diz o artigo 26A da minuta B? Eu vou só pedir para o Alfredo localizá-la rapidinho, aí eu faço a leitura, ela está lá embaixo. Isso. É importante de ser dito, é importante ser escancarado, a gente está falando, vou direto ao ponto, da possibilidade da classe profissional mais cara do país se tornar, com exceção do funcionário público, que é funcionário público, a única classe que possa ter o teu salário descoberto, a tua participação descoberta. A conta é o único. Veja, a administração pública ela é subordinada a 5 princípios. A gente chama de LIMP, tradicionalmente. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso é a administração pública. Então, você externaliza o salário do servidor. Muito bem. Agora, eu como advogado, com exceção às minhas declarações de contribuinte, imposto de renda e todas as outras declarações, eu tenho meu sigilo bancário, eu tenho meu sigilo fiscal, eu digo o quanto eu ganho ou o quanto eu não ganho, a depender do meu interesse, não é? Médico, engenheiro, promotor, quem for. E aqui a gente tem a seguinte situação, artigo 26A. O intermediário deve manter seção em sua página da Rede Mundial de Computadores, com descrição de suas formas de remuneração pela oferta de valores imobiliários e potenciais conflitos de interesse. Parágrafo 1º. A descrição deve conter informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro. Parágrafo 2º. As informações devem ser escritas em linguagem simples, clara, objetiva e concisa. Parágrafo 3º. A seção da página Rede Mundial de Computadores de que trata o caput deve ser atualizada, e a gente vem para o 26B, onde está um pouco mais a dor efetiva. A descrição sobre as formas de remuneração deve abranger todos os tipos de remuneração, ou seja, uma abertura da cadeia. O país, olha só o que está acontecendo aqui. A classe profissional que mais cresce no país e que, ao mesmo tempo, carece de obter, né, de forma correta e não obrigatória, contínuo aprendizado, vai se ver ainda mais bagunçada por ter que barganhar ou, por vezes, negociar com o cliente que não entende as condições. O cliente não entende o certo funcionamento do mercado. Então, o que a gente quer trazer aqui é o 26B. A descrição sobre as formas de remuneração deve abranger todos os tipos de remuneração, recebidos direto ou indiretamente pelo intermediário nos arranjos de quem decorrerem, incluindo, entre outros, 1. Taxas diretamente cobradas dos investidores. 2. Percentual de taxa de administração. 3. Percentual de taxa de performance. 4. Diferença entre o custo de aquisição de venda, que é o spread, e o 5. Taxa de distribuição. Agora, só falta o AB aparecer aqui no meu escritório e me perguntar qual que é o meu custo operacional, qual que é o meu lucro em cada trabalho e processo. É uma situação que... Por favor, Alfredo. Doutor, só um comentário breve aqui. Primeiro, o AIS Livres não é contra a transparência, tá? Deixar isso bem claro. Muito importante o cliente saber o quanto ele está pagando, inclusive para ele poder comparar, né? É muito importante quando você vai na padaria do seu Zé e fala para o seu Zé, quanto é que é o pãozinho? R$2. É muito importante que você receba um comprovante, você pagou no cartão que foi realmente R$2 que o seu Zé te cobrou, né? Então, a gente não é contra que as corretoras enviem para os clientes mensalmente, ou diariamente, ou minutamente, o quanto que o cliente está pagando. O quanto ele está pagando, tá? A gente não é contra isso, tá? Agora, a questão é o seguinte, o que está dizendo essa minuta. Eu vou traduzir para quem está aqui e nos escutando entender. Cada corretora, vamos dar um exemplo prático. Você, doutor, resolve montar uma asset, né? Montar a asset Bonilha. Bonilha Asset Management. Você tira a certificação e tal,
e monta a sua asset. Você consegue um seed money, que é o dinheiro para começar essa asset, sei lá, uns 10 milhões, que é o mínimo, mais ou menos, para o fundo ficar de pé, e quer distribuir esse fundo. Aí você pode distribuir esse fundo sozinho, ou você pode através de umas corretoras. A grande maioria das assets vai nas corretoras. Aí você bate na porta das corretoras, e geralmente você vai bater na corretora líder de mercado, na maior de todos, e vai pedir, olha, eu quero distribuir meu fundo aqui. Se você é um fundo pequeno, doutor, o seu poder de barganha junto a essa corretora é pequeno ainda, apesar de você ser um bom gestor. E a corretora vai dizer, olha, eu quero que você me rebata da sua taxa de administração 80% da taxa de administração. Né? Então, supor que seja 1% da taxa de administração do seu fundo, 0,80% vai ter que ir para essa corretora, da taxa de administração do dinheiro que eles captarem dos clientes. Né? E aí, o que vai acontecer? Seu fundo, você pode aceitar isso, que é totalmente fora de mercado, o número normal, doutor, não sei se o senhor sabe, é de 30% a 40% de rebate da taxa de administração que o gestor passa para a corretora. Essa é uma negociação do intermediário da corretora com o gestor. A gente autônomo não tem nada a ver com isso, doutor. A gente não tem nada a ver com essa história. Né? Aí, o que acontece? Você pode aceitar ou não aceitar 30%. Você vai estar numa escolha de Sofia. O que você pode fazer? Ou não fazer negócio com aquela corretora no primeiro momento, que você não tem tamanho, e ele está pedindo muito caro, ou você pode aceitar. Se você não aceitar, seu crescimento vai demorar, sei lá, 10 anos, para você ter lá um bi de patrimônio. Mas se você aceitar, quem sabe em 1 ano você consegue chegar em 1 bi, que daí você já começa a ganhar dinheiro. Aí você decide aceitar, porque você fala, poxa, eu vou pagar 80% para o cara durante 1 ano, pelo menos eu vou ter 1 bi, vou crescer, e quando eu tiver 1 bi, crescer e for grandão, aí eu posso bater na porta das corretoras e rebater menos. Aí você realmente consegue isso, doutor. Você consegue 1 bi, Exato. E aí bate na porta das outras corretoras pequenas e médias e coloca o seu fundo para distribuir lá com um rebate mais razoável e começa a ganhar dinheiro de verdade, né? Com essa taxa de administração do seu fundo. Só que a partir do momento, doutor, que essa corretora grandona tiver que mostrar para o mercado todo o quanto de spread ela tem, o quanto de rebate do fundo ela tem, o gestor desse fundo vai receber uma ligação da corretora pequena que vai dizer assim, cara, é o seguinte, você rebate 80% para aquela corretora zona e rebate 40% ou 30% para mim. Pô, cara, você está de brincadeira? Sim. Acerta esse rebate aí, senão eu não vou distribuir mais seu fundo, eu não sou bobo, né? Aí o que vai acontecer? O que vai acontecer, doutor? Esse gestor vai ter que aumentar o rebate para todo mundo. Que não seja por 80%, que seja, sei lá, para 70%. Mas um dia o que vai acontecer? Esse gestor vai ter que aumentar a sua taxa de administração. E quem vai se prejudicar com isso vai ser o cliente. Isso vale, doutor, para o fundo. Isso também vale para o spread do CDB. Né? O banco pode passar um CDB com spread para uma corretora e o CDB com spread para outra. A partir do momento que tiver que abrir, porque eu estou entendendo que vai abrir a cadeia inteira, né? Para chegar no assessor, que é o último da cadeia, vai ter que abrir a cadeia inteira. Né? O banco só vai ter uma colocação de CDB. Imagine que o senhor é vendedor de farinha e eu quero comprar 10 quilos de farinha do senhor. Né? O senhor vai fazer o preço. Se eu for comprar 10 toneladas, é outro. Né? Essa é a relação. E mais, doutor, essas relações contratuais são sigilosas. O rebate que paga em cada fundo, inclusive nos contratos que eu tenho com a corretora, está dizendo que é sigiloso. Eu não posso contar para outra corretora. Né? Às vezes os caras, me conta quanto eles te pagam, que eu te pago melhor. Não posso contar, está lá sigiloso no contrato. Né? É curioso que o contrato ele tem claramente o NDA, Non-Disclosure Agreement, termo de sigilo e confidencialidade. A gente está falando de nós estamos aqui trabalhando sobre uma minuta de edital que está contrariando o próprio ensejo. Isso é contra a livre iniciativa das partes. O contrato, ele respeita 2 princípios, pacta sunt servanda e lex inter par, que o pacto deve prevalecer e a lei entre as partes. Por que a gente está contrariando um princípio da Declaração de Liberdade Econômica, que é justamente a minimização do regulador, a interferência mínima da regulação, e abordando justamente esse aspecto que é frontalmente contrário? Né? Só para concluir, doutor, é o seguinte, para mim está claro, para o senhor e para todo mundo que eu tenho conversado do mercado, gente grande, é o seguinte, isso vai deixar mais caro para o cliente, não vai tornar mais barato. E o que precisa ficar claro também para a CVM, talvez estiverem escutando, alguém que não sabe disso, é que o agente autônomo não custa mais para o cliente. O cliente que é atendido pelo agente autônomo vai pagar de taxa de administração de fundo, o CDB, a taxa vai ser igual se ele fosse cliente da corretora, a corretagem vai ser igual, não muda nada. O que muda é que ele vai ser atendido por um cara mais experiente, um cara que está no mercado há mais tempo, que tem uma carreira em Y, uma carreira de especialista. Eu tô no mercado há 28 anos, continuo atendendo cliente, né?
e às vezes eu estou na terceira geração da família, um cara que te atende de sábado, de domingo, né, vai ter um atendimento melhor, um cara que vai te mostrar produtos de outras instituições para aumentar a concorrência, diferente do atendimento. E o mesmo preço da corretora. Por quê? E eu já tive do outro lado do balcão, eu já fui superintendente de corretor e cuidei da área de agente autônomo e da mesa proprietária. A venda através do agente autônomo, doutor, é 1/3, o custo de vendas de qualquer produto através do agente autônomo é 1/3 do custo através do B2C, através da mesa proprietária da corretora. Então, nós somos mais baratos para a corretora. Então, não sei porque a sanha do regulador, né, de querer mostrar o quanto o agente autônomo está ganhando, inclusive o quanto a corretora está ganhando. O importante é o quanto o cliente está pagando. Se você for abrir o quanto cada um está ganhando na cadeia, você vai acabar com a vantagem competitiva das pessoas. E você vai acabar com a concorrência. Isso só acontece, doutor, no socialismo, onde não existe concorrência, onde os preços são tabelados. E o socialismo é bom para o consumidor? Interrogação. Sobre a falsa, eu diria que na falsa premissa, na falsa premissa de uma transparência, a gente só está possibilitando mais custos ao assessor. Você tem lá a forma do extrato, a emissão do extrato, já vai dizer que o extrato deve ser enviado por correio, com SEDEX e contendo, sei lá, um carimbo de ouro. Mas, sem querer me alongar muito e voltando um pouquinho para essa crítica construtiva que a gente traz para a CVM no artigo 26A, a gente tem um outro probleminha que eu quero chamar a atenção. Olha só. E potenciais conflitos de interesse. Conflito de interesse não encontra definição legal, não está positivado em nenhuma lei ordinária, complementar ou dentro do Código Civil. O termo conflito de interesse é como se fosse uma novação do aspecto legal sem definição. Onde eu quero chegar, é recomendado a CVM para que possa definir o que ela quer dizer com potenciais conflitos de interesse, porque isso vai dar margem para muita coisa errada, isso pode dar margem a interpretações levianas ou dúbias, sem a certeza de que o que é o conflito de interesse. Então é importante, aqui quase que encaminhando para o final, no 26A, eu acho que o Alfredo vai querer abrir também para as perguntas, é claro, se houverem, no 26A, a gente tem então essas coisas que são um tanto que assustadoras, para quem conhece a teoria e a prática, que é o aumento do custo, uma imprecisão quanto a potencial conflito de interesse, imprecisão quanto à forma do envio, e aí pode ser que a gente ganhe mais um custo, não bastando a taxa, que já é a taxa mais cara de qualquer profissão, não bastando o programa de educação continuada, que pode trazer mais custos, o envio desse extrato sem a da sua definição. Então, são essas as contribuições que, de forma respeitosa, republicana e democrática, nós trazemos aqui para os nossos membros, para aqueles que estejam nos assistindo, sobretudo o regulador, como uma forma de ser voz daqueles que, nesse momento, precisam de atenção. Só encaminhando para o fechamento aqui, doutor, esse assunto ainda vai nos render várias lives, o senhor está convidado para participar de outras, quando o senhor puder. Agradecemos muito a sua participação. Existem outros pontos aos quais a gente precisa debater, né? Qual é a nossa estratégia para o pessoal aí entender e também nos ajudar, né? Porque é importante que todo mundo reme para o mesmo lado. Nós vamos fazer várias discussões públicas sobre esse assunto. Nós estamos divulgando várias notas para a imprensa, estão sendo divulgadas em vários veículos, nós vamos compartilhar. Precisamos que vocês nos ajudem nos compartilhamentos desse material. Precisamos que vocês nos ajudem também na elaboração de estratégias, no questionamento, né? Mande e-mail para o Wise Livres, fala, olha, às vezes as pessoas não querem se posicionar publicamente, né? A gente sabe que existe muito medo de perseguição. Não estamos dizendo que existe perseguição, tá? Nós estamos dizendo que existe medo de perseguição, tá bom? Então, mande para a gente por e-mail, a forma que vocês acharem melhor, e para a gente poder debater sobre o WhatsApp. Todo mundo tem o nosso WhatsApp também, é melhor pelo WhatsApp até que por e-mail, né? Para a gente poder debater isso. Vai ter muito mais debate. Já deixando o recado, na segunda-feira, gente, vai ter um debate com o Luiz Felipe de Oliveira de Bragança, o nosso deputado, um dos deputados que nos ajudam, se eu não me engano, às 6 da tarde, às 18 horas, vai ter uma conversa com o Luiz Felipe para falar aí sobre a impressão dele. A gente teve uma conversa preliminar hoje dessa minuta, tá bom? E quais os caminhos, inclusive do projeto de lei que ele está nos ajudando para correr paralelo aí com o que está acontecendo com a CVM. Então, dizendo que não esgotou o assunto, tem muita coisa para falar. Então, a gente vai passar por esses debates e pretendemos, aí, com a ajuda do Dr. Bonilha, apresentar uma proposta para a CVM. Não só uma proposta de mudança disso que está aqui,
mas eu acho que as coisas estão tão, assim, complicadas, né, nessa minuta, que o que nós vamos fazer é propor uma nova minuta, praticamente, né, propor um novo modelo, né, propor o que a gente acha que deve ser o justo, o fair, para de verdade, como diz o Gustavo sempre, que esse mercado de agentes autônomos absorva mais gente, mais profissionais vindo trabalhar, né, pessoas que estão saindo das agências bancárias, como teve uma matéria hoje falando sobre esse assunto, pessoas que estão vindo aí da iniciativa privada, ou recém-formados que queiram trabalhar como agentes autônomos de investimento. Existe 1,5 milhão de financial advisors nos Estados Unidos, né? Olha o tamanho do mercado, olha a importância que a gente pode ter, né? A gente está agora articulando aí, eventualmente, participar da parte de educação financeira do brasileiro, né? O agente autônomo pode participar disso, mas essa agência é muito importante, esse momento é crucial no mercado. Gustavo, não sei se você quer fazer uma consideração, depois passar para o doutor Bonilha aí para falar. Obrigado, doutor Bonilha, obrigado, Alfredo. Deixar claro que o nosso intuito não é bagunçar a ordem democrática, causar conflitos, não é isso. Nós estamos aqui para somar. Nós queremos participar do debate democrático porque a gente conhece a profissão. Esse debate contribuiu muito. Obrigado a todos que assistiram. Tivemos uma aula aqui do Bonilha, uma aula do Alfredo. Então, mostra que o que a gente está falando tem princípios, tem conteúdo. Tá? O Estado ele tem que ser mínimo, assim como diz a Lei de Liberdade Econômica, Estado mínimo. Vamos colocar o país para andar, as empresas crescerem, vamos se juntar para isso. E aí, então, essa minuta da CVM afronta a Lei de Liberdade Econômica, tá certo? E esses pontos violados, vamos só para finalizar aqui, Alfredo, falar, cria reserva de mercado, tá? Impede a entrada de novos competidores, aumenta o custo de transação para o cliente, para o investidor, que já são poucos no Brasil, apenas 3% da população que investe no mercado de capitais. A maior parte da população, por conta de ter poucos assessores, vão continuar com o seu dinheiro guardado, ou debaixo do colchão ou na poupança. Então, isso é triste, porque só teremos evolução do mercado de capitais através dos profissionais que vão levar a educação financeira. Dessa forma, está introduzindo limites à livre formação de sociedades empresariais, de atividade econômica, assim como diz o ministro Paulo Guedes, né, empreendedorismo na veia. Então, obrigado a todos, juntos somos mais fortes, vamos buscar a independência da profissão, e continuaremos na luta, continuaremos em debates. Obrigado, doutor Bonilha, pela tua participação, muito importante, e Alfredo, e todos que nos assistem. Antes do doutor Bonilha falar, gente, só uma colocação aqui. Gustavo, a gente esqueceu de você falar essa parte dos artigos violados da Lei de Liberdade Econômica por essa minuta da CVM. Né? Perfeito. Então, rapidamente aqui, vários artigos contrariam o parecer do CAD, contrariam o projeto da própria CVM de redução de custo de observância. Então, no nosso artigo você consegue acessar os projetos. Quem quiser, a gente pode mandar, né? Afronta a Lei de Liberdade Econômica. A gente acha importante o CAD se manifestar, o Ministério da Economia se manifestar. E aqui estão alguns dos artigos da Lei de Liberdade Econômica, né? Exatamente. Dever da regulação do órgão público evitar abuso regulatório, né? De maneira a indevidamente. Exatamente. Mercado, favorecer o grupo econômico, impedir a entrada de novos competidores, né? Aumentar custo de transação, induzir limites à informação de mercado e às sociedades empresariais. Então, essa minuta, infelizmente, ela afronta de uma maneira cabal a Lei de Liberdade Econômica. Sim. Por favor, considerações finais. Exatamente, perfeito. Muito bem. Senhores, não só o rei que está nu, no mercado financeiro também. Em nome da associação, eu gostaria mais uma vez de reconhecer e parabenizar o trabalho que está sendo feito. O Livres tem cumprido um papel significativo no fomento dessa colheita dos entendimentos, trazendo diversas pessoas da sociedade civil para manifestar, articular, trazer, de fato, o parecer. Em nome da associação, me coloco à disposição para tirar dúvidas de escritório ou do assessor que tem alguma dúvida dessas alterações. O Alfredo tem o meu contato, pode pegar diretamente com ele, ou o e-mail, que é bonilha@bonilhefreitas.com.br. Mais uma vez, Alfredo e Gustavo, parabéns pela interação. Estamos à disposição e seguimos vigilantes para essas novas alterações. Tá bem? Muito boa noite e obrigado. Tudo mais. Obrigado, gente. Uns filminhos aí agora.